pouco sobre limites infinitos, limites no infinito e assíntotas. Imagina que você pega uma função f de x igual a 1 sobre x. Daí a gente vai fazer aqui uma tabela com alguns valores de x e alguns valores dessa função. A gente vai vendo que enquanto os valores desse lado aqui decrescem, os valores da função desse outro lado, eles crescem. Se a gente fosse fazer um gráfico dessa situação, o que a gente teria seria algo assim. À medida que a gente vai diminuindo os valores de x, a gente vai aumentando suas respectivas imagens. Nesse caso, a gente fala então que o limite da função f de x, quando x tende a zero, pela direita é igual a mais infinito. Dizer que esse limite é igual a mais infinito significa dizer que os valores respectivos das imagens, à medida que a gente toma valores de x próximos de zero, crescem de maneira indefinida. O que aconteceria se a gente olhasse então quando x tende a zero pela esquerda? Fazendo uma tabela igual a gente fez acima, só que agora pegando valores de x que são negativos, o que a gente observa é que as respectivas imagens também são negativas, porém se a gente olhar em módulo, em valor absoluto, esses valores estão ficando cada vez maiores. Então, no final das contas, esses valores estão ficando absurdamente grandes, porém negativos. Nesse caso, para denotar essa situação, a gente fala que o limite da função para x tendendo a zero pela esquerda é menos infinito. Se a gente fosse fazer o gráfico da função dessa tabela aqui, a gente teria algo parecido com isso. Então, colocando esses pontos da tabela no gráfico, o que a gente observaria seria um comportamento parecido com esse, que é bem similar ao que a gente viu no caso anterior, quando a gente tende a zero pela direita, porém aqui a gente está indo para baixo. Os valores da função estão diminuindo indefinidamente à medida que a gente vai se aproximando aqui do zero. Então, de maneira geral, a gente considera uma função f. A gente fala que o limite dessa f, quando x tende a dar mais infinito, quando a seguinte condição se cumpre. Para todo n positivo, existe um delta também positivo, tal que sempre que isso aqui for verdade, ou seja, sempre que x for diferente de a e tiver a uma distância no máximo delta de a, f desse x é maior que n. Isso está dizendo para a gente que não importa o quão grande você tome esse n, você sempre consegue um delta, de modo que se você ficar suficientemente próximo de a, os valores da função vão ser grandes a ponto de serem maiores do que esse n previamente dado. Graficamente, a gente pode pensar dessa forma. Então aqui está o delta com o intervalo definido, esse intervalo definido por essa desigualdade aqui. Aqui tem que levar em consideração que a gente está avaliando a função em todo mundo nesse intervalo, exceto no próprio a, ok? Então, quando a gente avalia a função em todo mundo que está dentro desse intervalo aqui, a gente observa que as imagens elas vão cair daqui para cima, ou seja, acima dessa reta y igual a n. Então, a definição ela está formalizando aquela fala de que não importa o quão grande seja um valor que você der, você sempre consegue ficar próximo de a o suficiente, de modo que os valores da função naqueles elementos próximos de a sejam maiores que o valor que você deu previamente. Então agora eu estou colocando essa reta x igual a sólida aqui nesse desenho, essa reta aqui, e a gente percebe que quando a gente tem um limite desse, o que parece que está acontecendo é que o gráfico da função tem uma tendência de se aproximar dessa reta de maneira indefinida, tanto por um lado quanto pelo outro. A essa reta x igual a a, com essa propriedade, a gente dá o nome de assíntota vertical. Aqui estamos vendo o gráfico ser desenhado à medida que os valores de x se aproximam de zero. Perceba
que os valores da função estão ficando cada vez mais altos, de modo que o gráfico parece se aproximar do eixo Y. Aqui, em verde, temos destacado o intervalo que garante que sempre que o x estiver ali dentro, exceto sendo o próprio zero, os valores da função vão estar acima da linha verde tracejada.